A história é escrita pelos vencedores, mas alguns nomes foram apagados das suas páginas. Reis sem tumbas, cientistas sem crédito, artistas sem obras, figuras que brilharam e sumiram sem explicação. Quem eram eles? Por que foram silenciados? Esta jornada começa com as primeiras pistas de um mistério que atravessa séculos. Em 1922, a tumba de Tutancâmon foi encontrada intacta, mas registros egípcios omitiam outros faraós, como Akenaton, quase apagado por seus sucessores. Na Grécia, o poeta Arquíloco, rival de Homero, teve poemas destruídos, só fragmentos sobreviveram. Na China, o imperador Qin queimou livros para enterrar sábios cujos nomes nunca saberemos. Esses apagamentos não são acidentais. Inscrições raspadas, pinturas cobertas, arquivos queimados, há um padrão. Em 1492, Colombo levou crédito pela descoberta da América, mas pescadores bascos já cruzavam o Atlântico antes, sem glória. Quem decide o que fica? Poder, inveja ou medo parecem guiar a mão que risca. As pistas iniciais são frágeis, um nome em uma pedra gasta, um relato vago em um diário. Mas elas sussurram de vidas que desafiaram seu tempo, e pagaram por isso. O que nos espera é uma busca por aqueles que a história enterrou, mas que ainda ecoam nas sombras. Quem eram os apagados? Suas vidas, escondidas por véus de silêncio, revelam tanto quanto ocultam. Tomemos Cleópatra Selene, filha da famosa rainha. Governou a Mauritânia, mas sua história foi ofuscada pela mãe. Moedas com seu rosto são raras, e textos a ignoram. Era ela uma ameaça ou apenas inconveniente? Na Idade Média, Hildegarda de Bingen, mística e compositora, quase desapareceu. Seus escritos sobreviveram por milagre, mas muitas contemporâneas, cientistas e artistas, foram apagadas por serem mulheres. Na Renascença, o escultor Properzia de Rossi criou obras-primas, mas morreu na miséria, esquecida enquanto Michelangelo brilhava. Alguns apagados eram rebeldes. Na Roma Antiga, Espartaco liderou escravos contra o Império, seu túmulo nunca foi achado, e seu nome, temido, foi riscado dos anais. Outros eram gênios. O matemático indiano Aryabhata, do século V, previu eclipses, mas seus textos foram ignorados por séculos fora de sua terra. Essas vidas ocultas mostram um padrão: quem desafia, inova ou incomoda é silenciado. Seja por ordem de reis ou pela mão da igreja, suas histórias viram pó. Mas pedaços resistem, uma carta, uma ruína, como gritos abafados que nos chamam a ouvir. Por que apagar um nome? Os motivos são tão variados quanto sombrios. Poder é o primeiro. Akenaton, faraó que aboliu deuses antigos por um culto ao sol, foi riscado dos registros por sacerdotes furiosos, suas estátuas destruídas, seus templos enterrados. O Egito quis esquecer sua heresia. Inveja também mata legados. Na corte de Luís XIV, o compositor Lully reinava, mas rivais como Marc-Antoine Charpentier foram relegados às sombras, suas óperas queimadas ou ignoradas. Na ciência, o astrônomo Al-Batani, do século IX, mediu o ano solar com precisão, mas Copérnico levou a fama séculos depois. Medo é outro carrasco. Na Idade Média, os cátaros, hereges cristãos, foram massacrados, seus líderes apagados por uma igreja que temia suas ideias. Até a natureza conspirou. Em Pompeia, cidadãos comuns, cujos nomes nunca saberemos, foram sepultados por cinzas, enquanto os ricos deixaram mosaicos. Os motivos de censura revelam mais sobre os censores que os censurados. Governos, religiões e rivais temiam o que essas figuras representavam: mudança, verdade, diferença. O silêncio era sua arma, mas nem sempre funcionou. Os apagados deixaram ecos que ainda buscamos. Nem tudo se perde. Os apagados deixam rastros, frágeis, mas teimosos. Em 2005, arqueólogos na Turquia acharam uma estátua de uma rainha hitita, Puduepa, citada em tábuas cuneiformes, mas ausente das crônicas reais. Seu nome sobreviveu em argila, desafiando o esquecimento. Na Inglaterra, o Codex Leicester de Leonardo da Vinci menciona um ajudante, Salai, cujas contribuições foram ignoradas,
Seria ele mais que um pupilo? Na África, o reino de Ku, eclipsado pelo Egito, deixou pirâmides menores, mas suas rainhas guerreiras, as Candaces, aparecem em ruínas esparsas. Livros queimados às vezes voltam. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto, escondidos por uma seita apagada, revelaram nomes como Mestre da Justiça, um líder que Roma quis esquecer. Na América, os nativos taíno, dizimados por Colombo, deixaram pinturas em cavernas, sussurros de uma cultura silenciada. Esses vestígios sobreviventes são janelas para o passado. Um fragmento de música, uma inscrição gasta, um osso gravado, cada um é uma vitória contra o apagamento. Eles nos desafiam a reconstruir o que foi roubado, peça por peça. O apagamento não é acaso, há mãos por trás. Conspirações moldaram o destino dos nomes silenciados. Na antiga Pérsia, o rei Dário I riscou o rival Galmata dos registros, chamando-o de falso rei. Era verdade ou propaganda para legitimar seu trono? A história comprou a versão do vencedor. Na Europa, a Igreja queimou bibliotecas inteiras na Inquisição. Alquimistas como Geber, cujas fórmulas revolucionaram a química, tiveram obras destruídas por heresia. Só fragmentos em árabe sobreviveram. Na Rússia, Stalin apagou Trotsky de fotos e arquivos, como se nunca tivesse existido. Até a modernidade conspira. Em 1971, o inventor Philo Farnsworth, pioneiro da TV, morreu na obscuridade enquanto corporações lucravam com sua ideia. Governos e elites têm interesse em apagar. Controlar a narrativa é controlar o poder. Na China antiga, a dinastia enterrou os feitos da Qin para glorificar-se. Essas conspirações mostram um jogo sujo. Os apagados eram ameaças ao status quo, à fé, à ordem. Mas o silêncio nunca é perfeito. Rachaduras na trama deixam a verdade vazar, esperando olhos atentos para notá-la. Os nomes apagados podem voltar? Hoje, arqueólogos, historiadores e curiosos tentam resgatá-los. Em 2018, uma tumba no Egito revelou Ankh-Nespep, uma rainha esquecida da sexta dinastia. Seus feitos, antes ignorados, sugerem uma regente poderosa. A tecnologia ajuda. Sonar e DNA reescrevem o passado. Na música, Clara Schumann, compositora do século XIX, foi ofuscada pelo marido Robert, mas gravações modernas de suas obras a trazem de volta. Na ciência, Rosalind Franklin, cujas fotos de DNA foram cruciais, ganha crédito póstumo após décadas nas sombras. O resgate é lento, mas real. Comunidades também lutam. Os aborígenes australianos, cujas histórias orais foram apagadas por colonos, reconquistam seus nomes em museus e terras. Na América Latina, os povos pré-colombianos, como o Ximú, têm ruínas escavadas que gritam sua existência. O legado dos apagados não é só memória, é lição. Eles nos mostram como a história é frágil, manipulada por quem a escreve. Enquanto buscamos, novos nomes surgem, e o passado ganha voz. O mistério final é este: quantos ainda esperam, enterrados, por alguém que os chame de volta?